Oi, pessoal. Vamos retomar esse livro aqui do Reale, né? Para continuar falando sobre o Homero, a concepção dele de homem. Homero, como nós já falamos, não tinha um termo para falar sobre o corpo do homem vivo, nem para falar sobre a alma do homem vivo. Ele não separava para o homem vivo a alma e o corpo. Essas coisas só vão ser separadas quando o homem morre. O, o homem morto, aí sim vai ser considerado como tendo um corpo, que ele vai chamar de soma, vai usar esse termo soma, e a psique, a alma, vai para o Hades, né? Para o mundo, para o submundo. Homero, não tendo uma palavra para se referir a corpo e a alma do vivo, ele vai considerá-los como tendo diversos aspectos, né? Vai usar vários termos, cada termo para um aspecto do corpo, cada termo para um aspecto diferente, dentre vários, da alma. E nesse vídeo a gente vai falar dos aspectos da alma, desculpa, dos aspectos do corpo, que o Homero apontou usando termos diferentes. Isso é o Homero ele é um autor arcaico, não é um autor da época clássica, que vai ser o século VI, século V a.C. Homero é um autor da época arcaica, então vai ter uma concepção não ele não vai entender de forma unitária aquilo que é uma multiplicidade de aspectos do corpo, uma multiplicidade de aspectos da alma. O Homero não vai integrá-los numa unidade, num conceito. E essa integração da multiplicidade num conceito nós vamos ter na filosofia. Século VI, século V a.C. A filosofia, no seu interesse por entender o funcionamento do cosmos, o funcionamento do homem, vai integrá-los numa única compreensão, vai entender que eles têm um princípio regrador que garante a harmonia daquilo que é múltiplo. Né? A filosofia não vai pensar no cosmos como sendo formado por peças que não sejam ligadas, que não sejam organicamente ligadas, que não sejam regradas por um todo. Para a filosofia, cada coisa que existe se relaciona com a outra a partir de uma regra que as unifica. No pensamento arcaico, não. A multiplicidade das coisas não tem uma unidade. Por que então Homero usa uma palavra, um termo, para se referir ao corpo do morto, né? Soma? Porque o Homero reconhece que o morto tem um corpo. Assim como nós falamos, o corpo, reconhece o corpo de alguém que morreu. Por quê? Quando há morte, os aspectos do corpo do homem se identificam no aspecto da imobilidade. O homem vivo, ele tem um coração que bate, ele tem membros que se agitam, ele tem cada parte dele
se está em movimento, está expressando a sua particularidade, a sua característica peculiar, que não tem relação com uma outra parte, porque a outra parte vai ter uma outra característica peculiar. Mas quando o homem morre, todas as partes do corpo, tudo aquilo que era peculiar, vai se igualar naquilo, no que? No não mais ser, na imobilidade. Tudo vai se igualar nisso, no não mais ser o que era, porque cada parte vai deixar de ser o que ela era. O Reale vai usar um autor chamado Kramer, que vai usar na arte arcaica, tem a expressão da multiplicidade de que se compõe um homem. Você tem as figuras humanas são representadas com membros bem pronunciados e articulados uns aos outros com as junções, e tem as juntas ali também demarcadas, como se fossem peças geométricas justapostas, formando uma figura humana. Essa arte arcaica. Agora, a representação do homem na arte clássica, você vai ter a figura humana como unitária, harmoniosa. Uma harmonia que diz respeito a uma regra, né? A uma unidade. O Reale vai usar um autor chamado Kramer, que vai usar duas palavras ligadas à gramática para se referir à multiplicidade e se referir à unidade na representação do homem. Para Homero, funciona. O homem funciona como um argumento paratáxico. A parataxe é quando você tem num argumento, você tem proposições sucessivas e que estão justapostas, apenas justapostas. Elas não têm dependência uma em relação às outras. É como são os membros do corpo do homem. Agora, a hipotaxe é quando você tem um argumento, tem uma proposição principal e dela decorrem e após ela tem proposições que estão subordinadas a ela, que dependem dela, como a figura humana na época clássica. Você tem um organismo, né, com sua regra, e a esse organismo respondem os membros dele e os órgãos dele. Homero usa, então, como eu tinha falado, diferentes termos para se referir aos diferentes aspectos do corpo do homem. Vou pegar o livro e vou mostrar trechos da Ilíada e da Odisseia onde esses termos aparecem, se referindo a diferentes aspectos do corpo do homem. Vamos olhar aqui, ó.
Pode deixar que eu vou colocar a imagem aí para você. Eu vou ler, ó. O primeiro termo que eu quero reparar é justamente o termo soma, que se refere ao corpo do cadáver, né? Aqui, ó. Seja Zeus grande, o fiador do que a todos agora propõe. Caso com bronze afiado me venha a matar, que me tire esse guerreiro a armadura e a deponha em seu barco ligeiro. Mas restitua meu corpo soma, porque ele está falando no caso dele ser morto. Que possam depois os troianos e as venerandas consortes a pira sagrada entregá-lo. Isso é um trecho da Ilíada, do canto 22, que é quando o Heitor quando se não é o canto 22 não, esse é o canto 7, tá? Você viu então o termo soma sendo usado para o corpo do cadáver. Vamos aqui, ó, procurar o segundo termo que eu separei para mostrar para vocês. Aqui, ó. É o termo demas, que se refere à estatura. A estatura, a figura humana na sua estatura. Olha aqui. Leiamos alguns versos que oferecem exemplos significativos. Palas Atena aproxima-se, entanto, a donzela de Zeus, muito semelhante a Mentor. Na figura exterior, Demas, que é a palavra que está no original grego, né? E na fala, está falando de quando no começo da Odisseia, o Telêmaco não tem esperança de encontrar o pai. Mentor se aproxima de Telêmaco para falar com ele. Na verdade, é Atena, disfarçada dele. E o Heitor não percebe a deusa, por quê? Porque a figura, as dimensões dele são as do Mentor. O Mentes que a Atena está usando, aliás, o Demas, né? A palavra Demas que o Mentor está usando, que a Atena está usando é do Mentor, tá? Então a palavra soma foi a primeira, agora a palavra Demas. A terceira palavra é Meleia, que significa os membros, mas os membros considerados no vigor deles. Vamos ver aqui, ó, nesse trecho. Já o sufocava a fadiga. Abundante suor escorria-lhe dos membros, Meleia, todos sem aso sequer de tomar novo alento, que ininterruptos males de todos os lados lhe chegam. Membros, ou Meleia, né? Que é a palavra que o Homero usa, está se referindo ao vigor ou à falta do vigor. O Ajax estava combatendo e está cansado de combater. Perdeu o vigor. Então, temos aqui a palavra Meleia. A próxima palavra será a palavra guia, que também se refere a membros, mas do ponto de vista do movimento. Olha só. Tinha dado ordem às criadas de tranças bem feitas que trípode grande no fogo pusessem,
a fim de aprontar banho quente para o marido, quando este voltasse do campo da luta. Esse aqui é o momento em que o Heitor volta para casa por um breve momento para conversar com a esposa, conversar com a mãe, e a esposa dele, Andrômaca, pede para que preparem banho para ele. A Andrômaca, né, não pressentia a infeliz, né, não pressentia a infeliz Andrômaca, que bem longe do banho morrera. O Heitor não conseguiu chegar em casa, pois pela mão do alto Aquiles Atena da vida o privara. Então a Andrômaca esperava o marido voltar para casa para tomar banho, sem imaginar que o marido tivesse morrido. Ela ouve, né? Eis que ouve gritos e tristes lamentos do lado da torre. A lançadeira das mãos se lhe escapa. Fraquearam-lhe os joelhos. Guia. Então, guia, a palavra guia está se referindo a joelhos, se referindo a membros, no sentido do movimento. O movimento do enfraquecimento, né? A próxima palavra, vamos olhar aqui, ó. Crois. Nesse trecho. Crois significa pele. Pele como invólucro. Olha só. Disse, e no carro atrelou os cavalos de rápido curso. De crina de ouro ondulante e de cascos de bronze infrangível. Veste a sua pele, crois, com a armadura, também de ouro puro, empunhando depressa áureo chicote de fino lavor, e subiu para o carro. Com chicotada os cavalos desperta, que partem velozes pelo caminho que fica entre a terra e o céu vasto, estrelado. Isso é uma coisa que o Zeus faz para se mover para se mover, né? Ele faz isso. Ele prepara os cavalos, ele veste a sua pele, o seu crois, como o invólucro, né? Do invólucro dele mesmo, com a armadura. Uma armadura de ouro puro. E a última parte que eu quero destacar aqui, ó, o último termo, é esse aqui, ó. Que é quando uma coisa interessante que é quando, usando um termo, nós nos referimos ao homem inteiro, se referindo a uma parte do corpo, aliás, falando de uma parte do corpo, né? Está se falando, na verdade, do homem inteiro. Olha só. Aquiles falando, nunca meu prêmio, ou no começo da Ilíada, quando Aquiles está discutindo com Agamenon, que quer tomar as coisas dele, né? Nunca meu prêmio se iguala ao que obtens. Quando os nobres argivos, uma cidade povoada dos Troas, acaso conquistam. É bem verdade que a parte mais dura dos prélios sangrentos a estes meus braços compete. Mas quando se passa a partilha, sempre o quinhão mais valioso te cabe, enquanto eu me contento com recorrer-lhe
recorrer-me ao navio, ao quebrado, com paga mesquinha. Aqui ele está falando que ele faz a parte mais difícil da guerra, das lutas, enquanto Agamenon fica com a maior parte da riqueza. Como aqui ele diz que ele fica com a maior parte, que ele fica com o maior esforço, a maior parte das lutas, dizendo que as lutas ficam a cargo dos braços dele. Aqui eles não estão falando só dos braços dele, está falando dele próprio, né? É, isso mostra como o homem se identifica com aquelas partes dele que são mais excelentes, que tem da sua particularidade, elas ressaltam, né? Uma outra coisa que eu queria falar eu queria então apontar para, repara como nessa consideração do corpo do homem pela multiplicidade dos aspectos, isso está ligado a uma observação dos detalhes do homem. Isso dá uma riqueza muito maior na observação do homem, né? Porque quando vários aspectos são objetivados. Então a gente fica por aqui. Obrigado, pessoal.